Então tá bom. Na última aula, bom, a gente teve, minha aula teve a apresentação do Rafael, do EP e assim por diante, mas os tópicos importantes que a gente viu, a gente vai misturar um pouco alguns conceitos que são, talvez dois dos conceitos mais importantes da disciplina, que a gente viu recentemente, é a questão de vetores, né, quando a gente quer tratar, então, conjuntos de dados em uma única variável, e a questão de passagem de parâmetros, a gente viu a diferença que está ligado ao escopo local e a diferença de como o Python lida com dados, se eles forem passados, se forem variáveis simples, que daí acontece cópia de valores, ou se eles forem objetos, como listas, né? Então, esses foram os últimos tópicos que a gente andou vendo nas últimas aulas. Hoje a gente vai fazer algumas manipulações de vetores, manipulações de vetores. Então, vamos escrever um exercício aqui. Vamos inventar um exercício aqui que nos seja útil aqui hoje. Então, crie um programa em Python e leia um vetor de n elementos, um elemento, ou de n números, vamos colocar de n números, um vetor de n números. Vamos chamar esse vetor de V, um número X e calcule ou decida se o X pertence ao V. Tá bom? Então, a gente quer criar um programinha em Python que resolve esse problema para a gente. Aí, vamos inclusive dar um nome aqui para esse vetor, para esse exercício, chamá-lo de exercício de busca em vetores. A gente vai ficar agora umas 2 ou 3 aulas trabalhando com algumas operações muito importantes em vetores. Essa operação que a gente vai trabalhar aqui, ela é uma operação bastante conhecida, é o que a gente chama de busca em conjuntos, né? Busca em estruturas de dados. Como eu falei para vocês, nessa disciplina, a gente vai aprendendo comandos, né? Estruturas que permitem controlar fluxo de execução de algoritmos, técnicas para poder construir algoritmos, logicamente. Além disso, a gente vai trabalhando com algumas estruturas de dados que têm complexidade cada vez maior. Agora a gente está trabalhando com vetores, a gente vai também trabalhar com matrizes e algoritmos que manipulam essas estruturas de dados. A continuação dessa disciplina, para quem gosta de fazer, pelo menos lá no Departamento de Ciência de Computação, é uma continuação em que as pessoas ficam o tempo inteiro estudando essas duas coisas. Agora, as pessoas que seguem essas disciplinas, que são Max 122 e depois estruturas de dados, aprendem estruturas de dados cada vez mais sofisticadas e algoritmos que permitem manipular essas estruturas de dados. Então, aqui a gente está fazendo meio que uma introdução a esse tipo de continuação do ensino da área de programação de ciência da computação. Em particular, aqui a gente vai realizar uma operação que é uma das operações mais comuns que existem em estruturas de dados computacionais, que é busca. Toda vez que vocês abrem o Google e buscam alguma palavra, por exemplo, Covid, pandemia, confinamento, Corinthians, o que vocês quiserem procurar, vocês estão fazendo uma busca em estruturas de dados. Então, toda vez que alguém no mundo faz uma busca no Google ou no Bing, basicamente está realizando a operação de um algoritmo como esse que a gente vai começar a estudar aqui hoje, só para vocês terem uma ideia de quão comum é esse tipo de algoritmo. Então, vamos pensar nesse algoritmo. O que a gente quer fazer? A gente quer ler um vetor V, ler um número X, procurar o X em V e depois imprimir. X pertence a V ou X não pertence a V. Então, se a gente quisesse escrever esse programa usando a abordagem top-down, que a gente já discutiu algumas vezes, a gente simplesmente faz algo do tipo.
eu quero ler um vetor V. Então, eu posso fazer V igual a ler vetor. Tá? Então, se eu imaginar que tem uma função chamada lerVetor, ela lê o vetor V para mim e retorna o vetor V. Depois eu quero ler um número x, então x. Vamos supor que o vetor é um vetor de inteiros, tá? Então, x igual a int input x, 2 pontos. Então, tá aqui o nosso elemento x. Agora eu quero descobrir se o x pertence ao V ou não. Imagina que eu tenho uma função chamada busca, que busca o x em V. E já que a resposta, em princípio, é verdade ou falso, porque ou o x pertence ao V, ou o x não pertence ao V, eu vou imaginar que essa função retorna, por exemplo, um valor booleano, tá bom? Então, eu vou fazer algo do tipo, eu vou chamar uma flag pertence, e ela vai chamar uma função, então eu vou criar uma flag chamada flag pertence, ela vai chamar busca. Aliás, a gente pode chamar ela de existe, né? Existe x em V. Então, o que a nossa função de busca faz? Ela testa se o x pertence ao V. Ela testa se o x existe no V, tá bom? Então, por isso que eu chamei ela de existe. E depois eu posso simplesmente testar essa função, testar essa flag. Então, if flag pertence igual a true, então é porque o x pertence ao V e eu posso dizer print x pertence a V. Aliás, a gente pode até, inclusive, imprimir, né? V, vamos imprimir o vetor V na frente. V. Se não, a gente vai dizer que o x não pertence ao V. E meio. Beleza? Então, a gente tem aqui o nosso programinha principal, o def main. Eu leio o vetor V, leio o x, testo se o x pertence ao V. Para isso, eu vou ter que programar daqui a pouco uma função chamada existe. Ela vai procurar o x no vetor V e ela vai retornar true ou false. Se a flag pertence a receber true da função existe, é porque o x pertence ao V. Então, nesse caso, eu vou dizer flag pertence igual a true, x pertence a V. Se não, x não pertence a V. Tá bom? Então, esse é o programinha nesse nível aí. E agora, o que está faltando é a gente implementar essas funções, tá certo? Está faltando a gente implementar a função lerVetor, está faltando a gente implementar a função existe. Então, vamos lá implementá-las. Def lerVetor. A função lerVetor, ela vai ler um vetor de n elementos. Então, a gente já pensou nessas estruturas, né, de como fazer para ler um vetor. Na verdade, a gente tem que ler o n, que é o tamanho do vetor, e depois eu começo com um vetor vazio e vou anexando elementos a esse vetor vazio. Então, n igual a int input, deixa eu copiar isso aqui para ficar mais rápido. Int input n. E eu vou precisar do meu vetor v, vou chamar esse vetor de vetor aqui, que é para ficar claro que ele não precisa chamar v. Então, vetor igual a isso, porque ele é um vetor vazio, e for i in range n. O que a gente vai fazer nesse for i in range n? Eu preciso ler um elemento, vou chamar esse elemento de x, x igual a int input x, 2 pontos, tá certo? Então, o x é o elemento que eu acabei de ler. E agora eu vou anexar o x ao meu vetor v. Então, vetor.append x. Então, para isso, a gente usa a função append. No final do nosso programa,
desculpa, da nossa função, a gente precisa retornar o vetor. Beleza? Então, a gente já viu algo parecido. Aqui eu tenho a minha função ler-vetor. Eu leio o tamanho do vetor n, inicializo o meu vetor com vetor vazio. Depois, eu vou ler para cada um dos elementos, eu leio o elemento x e anexo o elemento x a esse vetor. Tem alguém com a mão levantada. Quem é que está com a mão levantada? Caio, fala aí. Fala ou escreve? Boa. Vamos ver. Uso de acentos. Por que não pode... Então, o Caio está falando. Por que não pode usar acentos nos programas? Não posso usar nem, entre aspas, no input. Então, Caio, é uma boa pergunta. É o seguinte, como que é tratado a acentuação? Aliás, como são tratados os caracteres? No computador, em princípio, todas as coisas são números. A representação de todos os elementos é representação numérica. Computadores tratam bits e bytes, conjuntos de números binários, assim por diante. Então, não existe uma representação direta de caracteres A, B, C, D, ponto de exclamação e assim por diante dentro do computador. Existem maneiras diferentes de representar isso. Uma das maneiras, que é uma das maneiras mais utilizadas, é por uma tabela. O que significa essa tabela? Essa tabela representa cada caractere possível como sendo um número. E aí o computador trata esses caracteres como sendo números internamente. Uma das tabelas que são mais usadas, das mais usadas em programação, em computação, é o que a gente chama de tabela ASCII. Que é essa daqui que vocês estão vendo aqui, ó, na minha tela. Vamos abrir uma tabela ASCII. Então, o que vocês estão vendo aqui? Olha, essa tabela ASCII que eu estou mostrando para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo anotar algumas coisas. O que ela está dizendo? Que o... Ups, não queria que essa coisa. Que o zero, o número 0 representa o caractere nulo. Que o número, sei lá, cadê ele aqui? Essa tabela aqui não está boa. Espera lá, deixa eu limpar isso aqui, deixa eu abrir uma outra melhor. Para todos os meus desenhos. Vamos ver se tem uma outra melhor aqui. Ah, essa aqui está melhor. Tá aqui, ó. Aqui ela ficou melhor. Então, essa tabela diz o quê? Diz que, então, o A maiúsculo que vocês estão vendo aqui, ele é, na verdade, o número 65 internamente. Então, o computador usa esse tipo de tabela para fazer representações de todos os caracteres que podem ser criados, digitados, impressos, mostrados na tela e assim por diante. Em particular, existem, inclusive, se vocês olharem a tabela original, a tabela ASCII inicial, ela nem tem acento, que são essas que vocês estão vendo aqui. Muito provavelmente porque em inglês não tem acento e elas foram construídas inicialmente em inglês. Existem tabelas adicionais ou tabelas estendidas que começam a tratar especificidades das diferentes línguas, português, inglês, francês, espanhol e assim por diante. Por exemplo, essa estendida aqui, vocês estão vendo que ela começa a aparecer caracteres com acentuação. Bom, o que acontece? Existem tabelas, muitas tabelas e muitas maneiras de fazer codificação dos caracteres com as diferentes acentuações. As linguagens de programação, elas não lidam muito bem com isso, porque elas nativamente não tratam desses acentos. Por isso que você não pode criar, por exemplo, uma variável com um nome acentuado. Mas você pode até escrever coisas acentuadas, tanto que a gente lê, por exemplo, quando a gente está lendo esse programa aqui e aparece o 3 aqui acentuado, o que significa? Tem um programa que produziu esse negócio acentuado. Então, existem maneiras profissionais de usarem essas tabelas aqui para você poder acentuar as coisas. Mas isso nunca é muito simples, porque isso pode depender do sistema operacional, pode depender do seu ambiente. Por isso que vocês já devem ter visto que às vezes vocês tentam abrir um caractere, tentam abrir um arquivo e as palavras acentuadas aparecem com umas letrinhas diferentes e assim por diante. Então, essa integração de acentuação não é muito simples. Tem maneiras profissionais de fazer isso, os programas fazem isso, mas isso foge do escopo dessa disciplina.
Então, para nós, ao invés de a gente ficar se preocupando com essas coisas todas, simplesmente a gente assume que a gente não vai ficar acentuando nada. Então, essa é uma decisão muito mais didática dessa disciplina do que qualquer coisa, já que o foco dessa disciplina não é isso, o foco dessa disciplina é outro. São coisas como essas que a gente está fazendo aqui, esses programas, essa lógica que existe por trás. Alguns de vocês talvez vão ter que fazer, sei lá, programas profissionais que sejam rodados em português ou em espanhol, seja lá que outra língua. Aí vocês vão ter que se preocupar com isso. Nessa disciplina, simplesmente eu assumo que eu não vou acentuar nada. E aí o meu programa vai rodar em qualquer ambiente, qualquer sessão operacional, assim por diante. Mas eu perco nota de deixar algum acento no EP? Não, não perde nota nenhuma, não se preocupe com isso. Tá bom? Beleza. Então, vamos continuar aqui. Então, a gente estava tratando a função levetor, está aqui a função levetor. Agora está faltando programar a função existe. Então, vamos programá-la aqui. F existe x em V. Bom, vamos imaginar o que a gente... Quem é que está querendo falar comigo? Ah, de nada. Vamos imaginar o que a gente consegue pensar como lógica para resolver esse problema. Então, deixa eu tentar fazer um outro desenho aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, imagina que eu tenho, então, sei lá, o meu vetor, e o meu vetor ele tem a seguinte estrutura, sei lá, 3, menos 2, 5, 4, menos 1, 0. Pronto. Imagina que esse é o vetor que a gente digitou, tá bom? E eu quero descobrir se vamos dizer, o 4 existe no vetor V, tá bom? Como a gente resolve esse problema? Em geral, as linguagens de programação já têm funções para resolver isso, mas, obviamente, como aqui o intuito é didático, eu preciso explicar para vocês como elas resolvem, qual é o algoritmo que está por trás. Esses algoritmos que procuram identificar um elemento dentro do vetor são os algoritmos que a gente chama de busca. Aqui eu quero resolver um problema de busca, eu quero encontrar. Eu quero saber se este elemento aqui, se ele aparece lá no vetor. Se não existe nenhuma estrutura no vetor, nesse caso a gente vai começar com vetores que não têm nenhuma estrutura, por exemplo, eles não estão ordenados nem nada desse tipo, o único algoritmo que a gente consegue aplicar é o algoritmo que a gente chama de força bruta, ou algoritmo exaustivo. Por quê? Porque ele tem que comparar este elemento com o primeiro elemento, depois com o segundo elemento, depois com o terceiro elemento, depois com o quarto elemento e assim por diante. E a gente faz isso enquanto a gente não encontrar o elemento que a gente está procurando. A hora que a gente encontrar o elemento que a gente está procurando, a gente pode retornar. Nesse caso, eu só quero saber se ele existe ou não. Então, basta eu retornar true se eu encontrar o elemento. Se eu chegar no último elemento, imagina que eu estivesse procurando, ao invés do 4, eu estivesse procurando o 9. Tá? Então, eu comparei o 9 com 3, com menos 2, com 5, com 4, com menos 1, com 0, acabou o meu vetor. Quando acabou o meu vetor, se eu não encontrei o elemento em nenhum lugar, aí eu tenho que responder que ele não existe. Se eu estivesse procurando o 4, eu ia encontrá-lo em algum lugar. Daí eu tenho que retornar que ele existe, eu tenho que retornar true. Existem maneiras diferentes da gente implementar isso. A gente vai implementar de duas maneiras diferentes. 2 ou 3. Vamos começar implementando usando o que a gente chama de uma flag, é um conceito que a gente já aprendeu, né? Vocês já têm usado já faz algumas semanas. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar uma flag, eu vou chamar essa flag de achou. Eu vou dizer que essa flag começa com false. A flag achou começa com false. Se eu encontrar o elemento lá dentro, eu vou mudá-la para true. Então, a ideia aqui é a gente testar todos os elementos do vetor inicialmente e, se eu encontrar o elemento, eu mudo ele para true. Então, primeira coisa, se eu quero testar todos os elementos dentro do vetor, então eu preciso indexar esses elementos todos. A gente vai fazer isso primeiro descobrindo qual é o tamanho do vetor para poder acessar cada um dos elementos. Então, eu vou chamar de n igual a len do V. A gente já viu que essa função V, desculpa, a função len retorna o tamanho do vetor V e for
e in range n. Então, para ir em todos os elementos possíveis, né? Se o vetor v na posição i for igual ao x, é porque eu encontrei o elemento, tá certo? Eu encontrei o elemento que eu estou procurando. Aí eu vou fazer achou igual a true. Bom, esse meu programa, ele vai rodar aqui neste for enquanto para todos os elementos, tá certo? De 0 até n-1. Se por acaso o elemento x existir no vetor v, esta igualdade aqui vai dar certo, eu vou trocar ele para true. Então eu posso simplesmente aqui dar um return no achou. Beleza? Por quê? Porque quando eu der o return no achou, se eu encontrei o x dentro do v, este comando vai ser executado. Então, o achou vai ser igual a true. Se não, este comando não será executado. Então, o achou vai começar como false e vai terminar neste ponto aqui como false. E aí eu vou retornar false. Esta aqui é uma versão ineficiente. E a gente já vai descobrir por que ela é uma versão ineficiente, mas vamos rodá-la de qualquer jeito para ver se ela funciona. Daqui a pouco a gente faz uma versão mais eficiente. Então, vamos rodar aqui o nosso vetor v. Está subindo a nossa funçãozinha. Então, n, vamos colocar 5 elementos. Eu já não lembro que exemplo que eu dei aquela hora, mas vamos colocar uns 5 elementos. Vamos digitar qualquer coisa assim. 4, menos 3, 2, menos 9. Aqui vai dar uma confusão ainda, que eu não sei se eu estou digitando x da leitura ou x do vetor, né? Depois eu vou mudar isso na interface. Mas eu acho que aqui é 1. Então, quantos eu coloquei? 1, 2, 3, 4, 5. Agora, esse x que eu estou lendo é o que eu estou procurando o elemento lá dentro. Vamos colocar um elemento que existe, 2. Então, olha, ele disse que o 2 pertence ao vetor, e ele pertence mesmo. Então, o nosso programinha, pelo menos nesse primeiro teste, ele passou. Já vamos melhorar aqui, vamos falar assim, entre o elemento a ser buscado. Pronto. Agora a gente já não confunde mais, beleza? Então, em princípio, parece que o programinha está funcionando e, de fato, a lógica dele não é muito complicada. Então, está funcionando mesmo. Espero que não tenha nada de errado aí que eu não estou percebendo. Bom, eu falei para vocês que este programa ele é ineficiente. Por que ele é ineficiente? Pelo seguinte, o único problema que ele tem que resolver, essa função, é descobrir se o elemento pertence ao vetor ou não. Imagina, gente, que o vetor que eu digitei não tivesse 5 elementos, mas imagina que ele tivesse 1 milhão de elementos. Tá bom? Bom, o que ia acontecer com o nosso programa? Ele ia ter 1 milhão de elementos, mas no terceiro teste, que é a terceira volta deste laço, eu já ia encontrar o 2 lá. Pergunta, eu precisaria ficar testando todos os outros? Não, eu ia ficar testando 999 mil, blá, blá, até chegar no último elemento, sendo que no terceiro teste eu já sabia que o elemento estava lá. Então, esse programa nosso, ele é pouco eficiente, porque ele não para na hora que a gente encontra o elemento. Ele já pode retornar, em princípio. Encontrou o elemento, ele já pode ir embora. Tá bom? Então, existem maneiras diferentes da gente resolver esse problema. Vamos criar uma maneira, que é uma maneira um pouco mais próxima aí da programação, que é mais eficiente. O que eu vou mudar? Eu vou mudar o seguinte, pessoal. Na hora que eu encontrar o vetor, na hora que eu encontrar o elemento x dentro do vetor v, eu já vou retornar o elemento. Não tem por que ficar procurando depois que eu já encontrei ele. Agora eu vou mudar isso aqui de nome, né? Vou chamar esse de existe 0, porque é a versão ineficiente. E agora eu vou mudar para acontecer o seguinte. Na hora que eu encontrar o meu elemento, eu vou retornar true. Porque se eu encontrei o elemento lá, eu já provei que ele existe. Então, aqui eu vou colocar return true. Beleza? Agora, o que vai acontecer no meu programa? Como o comando return ele é um comando hardcore, ele é um comando que mata a função naquele momento. A função para de existir. Ele retorna aquele valor e mata a função. Então, mesmo que eu esteja, como no exemplo que eu contei para vocês agora,
no terceiro elemento ainda tenha mais 999 mil elementos, 1 milhão na frente, não interessa, ele não vai chegar em todos os outros. Ele vai parar aqui, portanto, este daqui é uma versão mais eficiente. Só que agora ainda tem mais uma mudança que a gente pode fazer, é o seguinte, eu já nem usei mais o achou aqui dentro, tá certo? Então, o achou entra como false e sai como falso, porque eu já retorno true aqui, eu nem preciso dele. Bom, então, eu nem preciso, na verdade, disso, basta retornar falso. Beleza? Então, agora, a gente tem um programa que eu leio o tamanho do vetor V, e aí a gente vai indexar cada elemento do V usando essa variável i, vai ficar rodando lá dentro. Se eu encontrar o elemento, eu vou dar um return true. Se eu não encontrar o elemento, eu vou dar um return false. Este return false só vai ser executado se eu tiver varrido todo o vetor V aqui. Beleza? Bom, então tá ótimo. Agora a gente já pode testar de novo o nosso programa para ver o que acontece. Vamos ver se ele está funcionando direitinho. Vamos colocar 5 elementos. 5, menos 2, 4, 78, menos 9. Ó, aí agora ele já está procurando o elemento a ser buscado. Vamos colocar que elemento aqui? O 4. Pronto. E o 4 pertence ao V. O que aconteceu agora? Aconteceu o seguinte, o 4 é o primeiro, segundo, terceiro elemento. Na verdade, a nossa função existe, ela começou a executar aqui, ela testou o primeiro, testou o segundo, testou o terceiro e já foi embora. Então, o 78 nem foi testado e o menos 9 nem foi testado. Significa que se eu tivesse um vetor V com 1 milhão de elementos, não com 5 elementos, aqui eu salvei, sei lá, 999.900 testes. Beleza? Então, esse já é um programinha que funciona melhor. Tem uma última coisa que eu queria contar para vocês hoje, que é uma versão mais, a gente chama de Pythonic. É uma versão mais similar ao Python, de como dá para a gente programar com Python, porque Python é uma linguagem muito boa para a gente processar listas, vetores em geral. Olha que bonitinho. Aqui, para eu processar este vetor, eu tive que acessar cada elemento do meu vetor. Então, vamos tentar pensar o que é isso. Imagina que eu tinha um vetor V. Então, vamos escrever vetor V. Então, esse vetor V, ele era... cadê os... Bom, vai aparecer. 4, menos 5, 10, 78, 3, 2. Beleza? Imagina que era esse o vetor que eu tinha, então. Imagina que era esse o vetor que eu tinha. O que a gente está fazendo aqui? A gente está acessando cada um dos elementos. Eu já contei para vocês que a ordenação dos vetores, as posições, elas são dadas a partir do zero. Então, este daqui é o vetor V0, V1, V2, V3, V4 e V5. Tá bom? São 5 elementos desse vetor. Vocês estão vendo 0, 1, 2 e assim por diante. Então, este I que vocês estão vendo aqui, ele está indexando o V0, depois o V1, depois o V2, V3, assim por diante. E eu estou comparando cada um desses elementos separadamente. Beleza? Essa é a maneira como a gente trabalha com vetores em muitas linguagens, em grande parte das linguagens procedurais. C, Java e outras que vão por aí. Mas em Python, a gente consegue acessar esses elementos separadamente sem precisar desses índices. O que é mais difícil em C, em Java e assim por diante, é isso que eu vou contar para vocês. Então, deixa eu limpar todos os desenhos, fecha isso aqui, tem alguém me chamando aqui no bate-papo. Ah, o Giovanni está querendo saber, e se eu quisesse não só saber se o elemento existe ou não, mas se eu quisesse descobrir qual a posição do elemento. Então, isso daí, Giovanni, é uma excelente pergunta, eu vou deixar como exercício para vocês aqui. Então, aqui, olha, antes de explicar o que eu quero explicar para vocês, eu vou colocar aqui, ó, exercício. Crie uma função
que retorne a posição do elemento x em v. E a gente vai fazer isso na aula que vem. Mas já vou deixar marcado aqui para vocês, porque antes eu quero explicar, então, essa versão que eu vou chamar de existe P, que é uma versão Pythonic. Vou chamar ela de Pythonic. Por que ela é uma versão Pythonic? Porque em Python, a gente consegue, como eu falei para vocês, acessar diretamente cada elemento do vetor. Olha que bonitinho. Desse jeito, eu não preciso saber nem quem é o tamanho do vetor, e eu vou dizer o seguinte, para cada elemento em V. Então, o que este comando for que vocês estão vendo pela primeira vez, ele faz? Ao invés de eu acessar cada posição, que é o que a gente fazia lá, a gente consegue, em Python, acessar cada elemento diretamente dentro do V, sem precisar indexar. E aqui eu vou testar o quê? Aqui eu vou testar se o elemento é igual ao x. Então, comparem esta versão, que é uma versão C-like ou Java-like, alguma coisa assim, com essa versão, que é bastante típica do Python, que agora a gente não precisa mais indexar ninguém, a gente simplesmente vai pegando cada elemento do vetor diretamente e comparando. Então, agora vamos mudar isso daqui, vamos usar a nossa versão Pythonic, né? Pythonic. E vamos rodar o nosso programa. Então, vamos colocar de novo 5 elementos. Começar a colocar esses elementos aqui. Então, 4, menos 3, 5, 76, 19. Então, o nosso vetor ele é 4, menos 3, 5, 76, 19. E vamos procurar o elemento 76, tá bom? Quando a gente procura o elemento 76, está lá, olha. 76 pertence ao V. Esta função aqui, ela foi criando os elementos e foi lendo cada um dos elementos diretamente. A gente pode rodar, vamos imprimir os elementos, tá vendo? Para vocês verem o que está acontecendo. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos rodar esse troço aqui. Então, 5 de novo, vamos colocar aqui, ó. E vamos procurar o elemento 78 de novo. Olha lá que bonitinho, ó. Ele imprimiu o 4, ele imprimiu o 2, vocês estão vendo aqui, ó, 4, 2. Ele imprimiu o menos 1, ele imprimiu o 78, ele não imprimiu o 19. Por que ele não imprimiu o 19? Porque ele encontrou o 78 antes. Como ele encontrou o 78 antes, ele já saiu da função, nem chegou no 19, então este fora aqui parou antes e a gente teve condições de encontrar o elemento. Vamos rodar agora com uma versão que o elemento não pertence. Então, um teste que o elemento não pertence. Então, vou colocar de novo 5, menos 4, 13, 19, 87, 78. E vamos procurar um elemento que não pertence. Por exemplo, o 0 não pertence, certo? Olha lá que bonitinho, ó. Agora ele foi lá e... Deixa eu desenhar aqui. Ele imprimiu o menos 4, que foi o primeiro elemento. Ele imprimiu o 13, que foi o segundo elemento. Ele imprimiu o 19, que foi o terceiro elemento. Ele imprimiu o 87, que foi o quarto elemento. Ele imprimiu o 78, que foi o quinto elemento. Ele imprimiu cada um deles. Chegou no final, aí no nosso programa, que agora eu não consigo fazer isso na tela, mas ele chegou no final daquele for sem nunca ter tido o retorno desse true aqui. Nunca deu esse return true, porque o elemento 0 não pertence ao vetor. Tá bom? Então era isso que eu queria contar para vocês hoje. Isso é uma mistura de coisas, de conceitos, de uma função extremamente importante, que é uma função de busca. E a gente viu uma versão ineficiente dessa função de busca, uma versão eficiente ou mais eficiente dessa versão de busca e uma versão que é muito parecida com essa versão mais eficiente, mas que usa esse tipo de estrutura que existe em Python, que permite a gente acessar os elementos diretamente.
Então, esta é uma maneira muito mais próxima de como a gente programa em Python do que esta, em situações desse tipo. Tá bom? Por outro lado, vocês têm que conhecer isso, porque, já mencionei, várias linguagens de programação não têm esse tipo de comando, não tem esse tipo de possibilidade. Elas precisam que a gente use o acesso aos elementos do vetor através do acesso de indexadores. Então, no caso aí, é o wiki indexa os elementos do vetor. Bom, deixa eu interromper o meu compartilhamento.